Olá, tudo bem? Olá! Este é o episódio de número 17 de... O fichamento. É um prazer estar aqui. Nesse episódio falaremos sobre o livro The Cognitive Life of Maps, do autor Roberto Casati. Uma obra fascinante. Após esta abertura, o foco de nossa reflexão recai sobre um objeto, digamos, tão perfeitamente integrado ao nosso cotidiano que a sua complexidade, na maioria das vezes, passa invisível aos nossos olhos. Passa totalmente despercebida. Isso. E a obra de Roberto Casati propõe uma investigação profundamente inovadora. O objetivo central do texto não é investigar o que comumente chamamos de mapas mentais, aquelas representações imaginárias, memórias de caminhos que construímos internamente. Sim, o foco foge do puramente psicológico nesse sentido. Precisamente, a proposta do autor é, ao invés disso, examinar a vida cognitiva dos mapas físicos. Ou seja, trata-se de compreender com rigor como a mente humana engaja, como ela processa e interage com os mapas externos, sejam eles de papel, abertos sobre uma mesa ou em formato digital numa tela. É uma premissa muito rica, pois muda o eixo da nossa atenção. É imperativo compreender que os mapas operam como ferramentas estruturais para o pensamento espacial humano. Ferramentas que expandem a mente, certo? Sem dúvida. O foco dessa exploração é desvendar a mecânica silenciosa que atua por trás desse artefato onipresente. Ao olharmos para um mapa rodoviário, não ocorre apenas o consumo visual de linhas e cores. Há a ativação de uma arquitetura cognitiva muito sofisticada. É um processo ativo. Muito ativo. Essa ferramenta permite à mente apreender vastidões territoriais gigantescas, continentes inteiros, oceanos, cordilheiras. Coisas que a percepção visual direta de um ser humano, que é limitada ali ao horizonte, jamais conseguiria abarcar de forma simultânea. O mapa é, na verdade, uma prótese para nossa inteligência espacial. Essa ideia de uma ferramenta que auxilia a mente nos leva à primeira grande estrutura teórica apresentada no livro. O autor estabelece, logo de início, que a navegação é, em sua essência, um tipo de computação. Uma resolução de problemas geométricos. Isso mesmo. E para organizar a maneira como o cérebro lida com os problemas de espaço, Casati divide o funcionamento da mente em 4 modos de cognição distintos. Ele vai do M1 ao M4. Uma categorização fundamental para entender a tese dele. Sim. E o aspecto mais interessante dessa categorização é a recusa veemente de um offloading absoluto, que seria aquela terceirização total do nosso pensamento para os objetos. Como podemos diferenciar o esforço exigido em cada um desses 4 modos? Essa divisão ilustra perfeitamente a variação de energia mental que utilizamos. O modo M1, por exemplo, representa o funcionamento automático. Puramente rotineiro. Isso. É o tipo de processo mecânico que ocorre quando o indivíduo caminha até a padaria da esquina. Não exige pensar muito. Nem um pouco. Não há necessidade de um esforço deliberado de planejamento. Os passos estão guiados pelo hábito, a rota já está profundamente internalizada no corpo. Já o modo M2 eleva a complexidade, pois envolve o raciocínio lento, verbal e sequencial. Como dar uma instrução para alguém. A um turista sobre como chegar a um museu. Demanda formular frases ordenadas, tipo vire à direita na próxima avenida, caminhe 3 quarteirões, observe um prédio de tijolos. É o esforço de traduzir a geometria do espaço em palavras alinhadas no tempo. E é a partir do 3º modo que a representação cartográfica propriamente dita entra em cena, correto? Sim. O modo M3 refere-se ao uso do mapa tradicional. A obra argumenta que, neste caso, o cérebro realiza a computação central para conectar aquele símbolo bidimensional ao território físico ao redor. E, por fim, temos o modo M4. Que representa a delegação quase completa da navegação. É o que presenciamos ao seguir de forma obediente os comandos de voz de um aparelho de GPS. No M4, a ferramenta realiza a computação direcional por completo. E a conexão central que a obra defende com vigor é que o uso de um mapa em papel operando ali no modo M3
não significa terceirizar o pensamento. De forma alguma. Pelo contrário, o indivíduo engaja-se de maneira ativa no processo cognitivo. Ler um mapa tradicional requer o esforço de interpretar a simbologia, girar o papel mentalmente para alinhar o desenho com a rua à frente. Tomar decisões autônomas nas encruzilhadas. Com certeza. Trata-se de um processo analítico. É uma postura inteiramente distinta da passividade adotada ao utilizar o modo M4 do GPS, onde o usuário apenas aguarda a próxima instrução. Para quem nos ouve, isso talvez explique uma frustração muito moderna. Quando delegamos nossa locomoção inteiramente ao modo M4, guiados apenas pelo comando de voz, frequentemente vivenciamos uma espécie de apagão geográfico. O famoso branco territorial. Ao final de um trajeto longo, nota-se que não se construiu conhecimento algum sobre as ruas atravessadas. A tecnologia resolveu o problema imediato do trajeto, mas impediu a formação de um modelo espacial na mente. O que reforça a tese de que o mapa físico do MIT demanda uma parceria ativa entre a mente e o objeto. Mas essa reflexão instiga uma investigação mais profunda sobre a própria natureza do artefato. Afinal, o que faz de um desenho um mapa autêntico? A obra introduz uma restrição teórica formidável, chamada de mesma dimensionalidade. Como essa regra governa o desenho cartográfico? A regra da mesma dimensionalidade é a espinha dorsal da cartografia geométrica. A ideia postula que um mapa urbano tradicional apenas enxerga o aspecto bidimensional do território físico. O cartógrafo registra a pegada dos edifícios, a base geométrica que eles ocupam no solo, mas ignora por completo a terceira dimensão. Altura, telhados, nada disso importa. Nada. A altura impressionante de uma torre ou a inclinação de um telhado são informações descartadas. O mapa converte o mundo em um plano estrito. E essa característica de achatamento introduz uma estrutura lógica poderosa denominada meriotopologia. Esse é um termo que carrega um peso acadêmico formidável. Meriotopologia. Mas o livro o traduz em consequências muito práticas para a percepção espacial de quem usa o mapa. Como isso opera na prática? Podemos compreender a meriotopologia como uma regra lógica inquebrável que rege as relações de pertencência dentro do espaço. Se, ao observar um mapa da Europa, nota-se que o contorno desenhado para a região da Borgonha está totalmente contido dentro das fronteiras da França, Essa relação no papel garante algo no mundo real. garante de forma sistemática e implacável que a Borgonha física está localizada dentro da França física. As relações espaciais de partes e todos são preservadas rigidamente. O desenho não apenas ilustra, ele obedece a uma sintaxe que corresponde à semântica matemática do território. E a partir dessa fundação geométrica rígida, surge um dos fenômenos mecânicos mais notáveis descritos pelo autor, o conceito de hipergeneratividade. Um conceito belíssimo. O livro traz um exemplo revelador para ilustrar essa capacidade humana de interpretar arranjos. Se uma criança coloca 2 blocos simples de madeira em cima de uma mesa vazia, qualquer adulto que observe a cena lerá aquilo imediatamente como uma representação espacial intencional. A mente preenche o vazio. Sim, se a criança declarar que um bloco é o cachorro e outro bloco é o pássaro, a distância e o ângulo entre os pedaços de madeira sobre a mesa passam a representar a distância real entre os 2 animais no quintal. O espaço da mesa adquire significado geográfico instantâneo. A hipergeneratividade é a evidência de como a cognição humana é adaptada para ler matrizes espaciais. O espaço do mapa passa a representar o espaço físico de maneira automática, dispensando manuais de instrução. A mente aceita a geometria como um veículo de informação, e o aspecto mais revelador surge no contraste com imagens e fotografias. O contraste é imenso. Sim, a diferença na exigência cognitiva é gritante. Para que um indivíduo compreenda uma fotografia retratando uma paisagem, é obrigatório recorrer ao processo de reconhecimento visual.
É necessário possuir uma familiaridade prévia com a aparência das montanhas ou com a textura das árvores, para conseguir decodificar a imagem fotográfica. Enquanto os mapas operam em uma frequência distinta. Totalmente distinta. Eles dispensam a familiaridade visual prévia. Não há exigência de saber como se parecem as ruas de uma cidade quando vistas de um avião. Uma simples competência relacional, a capacidade intelectual de entender que esta linha cruza com aquela outra linha, é o suficiente para extrair orientações. Isso mostra que o mapa opera em um nível de abstração superior, puramente estrutural. E ao discutir essa abstração e a utilidade prática desses documentos, o autor muda o foco. Ele passa da geometria para a relação do ser humano com o papel. E aí surge o conceito de estar situado, a situação do mapa. A grande questão levantada é como as pessoas conseguem se localizar dentro do traçado do papel, e a resposta teórica é construída através de uma diferenciação meticulosa entre dois marcadores imaginários, o ponto verde e o ponto vermelho. Essa metáfora das cores esclarece a transição entre o mero rastreamento e a navegação real. O ponto verde funciona como um observador distante. Podemos imaginar um cenário onde um controlador logístico sentado confortavelmente em Paris observa na tela do computador a localização em tempo real de um caminhão em Roma. O ponto rastreia o movimento perfeitamente. Sim, mas aquela imagem não serve para orientar a pessoa que está sentada em Paris. A informação é apenas que o veículo está lá. Já o ponto vermelho carrega a mensagem imperativa de "você está aqui". Exatamente. E esse ponto vermelho só acontece quando o mapa está fisicamente situado no mesmo ambiente em que a pessoa tenta se orientar. A obra utiliza a expressão segregação epistêmica para explicar isso. O que esse conceito garante para um viajante perdido na rua? A segregação epistêmica atua como uma blindagem da informação. É a garantia de que aquele ponto vermelho assinalado no mapa representa de forma singular e intransferível a pessoa que está lendo o mapa naquele recinto e naquele instante temporal. A posição no papel e a posição no terreno físico se sobrepõem. E é essa sobreposição que torna a navegação uma realidade. O conhecimento é segregado e atrelado ao corpo do observador. E falando em sobreposição, essa exigência de correspondência física entre representação e realidade conduz a obra a incorporar uma reflexão filosófica formidável, a ideia dos chamados mapas borgesianos. Uma referência belíssima à literatura. A expressão é uma reverência ao famoso conto do escritor Jorge Luiz Borges. Na narrativa literária, um império tomado por uma obsessão por precisão cartográfica decide confeccionar um mapa tão detalhado que atinge a escala monumental de 1:1. Um mapa do tamanho do próprio império. Isso, sobrepondo-se milimetricamente às províncias, cobrindo campos e cidades na mesma proporção real. No contexto da ficção, os mapas acabam destroçados pelos ventos no deserto, servindo como uma parábola sobre a ruína do rigor desmedido. No entanto, o Casati resgata essa ficção e a posiciona como a base estrutural de toda a disciplina cartográfica. O argumento postula que todos os mapas práticos derivam, em conceito, do mapa impossível de Borges. Sim, eles explicam o longo processo de abstração. Um mapa cotidiano, seja o diagrama colorido de um metrô ou o guia rodoviário, é no fundo um mapa borgesiano do qual a humanidade decidiu remover camadas de detalhes. Uma vez subtraímos a dimensão real, ignoramos as calçadas, removemos as árvores, Encolhendo e abstraindo informações para que o documento se torne manejável e portátil. A cartografia é o ofício da subtração seletiva a partir daquele ideal de Borges. Uma vez estabelecida essa premissa teórica rigorosa baseada na subtração de detalhes, a obra realiza um movimento expansivo bem audacioso. O conceito cartográfico é estendido para domínios visuais que raramente a intuição associaria à geografia. É uma virada interessante no livro. Uma das teses mais contraintuitivas apresentadas é a afirmação de que fotografias e pinturas realistas
devem ser lidas também como mapas, como uma paisagem pintada a óleo pode ser enquadrada na mesma categoria de um guia de ruas. A surpresa gerada por essa tese se dissipa assim que se examina o mecanismo subjacente à criação da imagem. O argumento sustenta que as pinturas não mapeiam os objetos tridimensionais físicos, como o mármore de um edifício. Elas mapeiam a luz, não é? Perfeito. A fotografia ou o quadro mapeiam a distribuição pontual da luz que atinge um plano interceptor no espaço. A obra vincula essa mecânica à clássica janela albertiana, uma técnica de perspectiva da Renascença. O artista imagina um plano transparente entre os seus olhos e a cena e registra em que coordenada espacial cada raio de luz atravessa o vidro imaginário. A tela plana torna-se um mapa do campo luminoso. Isso, e essa abordagem revela uma diferença profunda na forma como mapas tradicionais de imagens lidam com o fenômeno da oclusão, que é um objeto esconder o outro. Em um mapa urbano, a oclusão é um defeito inaceitável. Inadmissível. Não se admite que a ilustração de uma montanha alta encubra o desenho de uma importante rodovia que passa por trás dela. O cartógrafo é forçado a manipular o desenho. Por outro lado, as fotografias lidam com a oclusão de maneira natural. Se um prédio encobre uma praça na foto, a representação continua válida, pois o dever da lente é apenas registrar a luz que não foi bloqueada. A foto mapeia a disponibilidade da luz, não a topografia do terreno. E essa expansão conceitual não para nas artes visuais. Ela atinge artefatos de organização pessoal, O tempo e as rotinas. Exato. Quer dizer, precisamente, se a premissa principal define o mapa como a representação de um território em um plano espacial, nota-se que o conceito transcende as fronteiras físicas. O autor categoriza relógios e calendários como estruturas autênticas de mapa. O mostrador de um relógio analógico de parede atua como um mapa espacial bidimensional que representa um território intangível. O tempo. É a transposição de algo abstrato para o mundo da geometria. A passagem do tempo ganha forma física. O relógio dispõe as horas em posições demarcadas, permitindo que a mente compreenda intervalos temporais na forma de distanciamentos espaciais. E essa lógica brilhante é levada a um extremo social muito comum. O exemplo das filas de espera. Esse exemplo é formidável. Uma simples fila de indivíduos aguardando atendimento em uma loja é analisada como um verdadeiro mapa borgesiano dinâmico. A fila é uma demonstração cristalina da genialidade social da representação. Ela capta algo invisível, que é a prioridade temporal da ordem de chegada, e transforma esse dado imaterial em uma ordem espacial totalmente física e visível. Quando alguém decide entrar na fila atrás da última pessoa, aquela posição geométrica garante a semântica temporal. A mecânica espacial elimina a necessidade de um registro burocrático, dispensando discussões sobre quem chegou instantes antes. O alinhamento dos corpos resolve a prioridade de maneira transparente. É a territorialização plena do tempo. E direcionando o fio dessa investigação para a reta final, os domínios do convívio social dão lugar à biologia e à neurociência. O terreno do nosso próprio cérebro. Diante de tamanha dependência da cognição humana em relação aos arranjos espaciais, impõe-se a dúvida biológica. A nossa evolução esculpiu mapas físicos operando dentro da nossa cabeça. Responder a isso demanda precisão anatômica. A começar pelo globo ocular, mais especificamente a retina, o livro afirma que ali sim, indiscutivelmente, são gerados mapas. A retina mapeia a luz. Como um transdutor biológico formidável. A sua operação é análoga àquela janela albertiana das fotografias. O arranjo dos fótons no mundo exterior encontra uma correspondência direta no arranjo dos receptores no fundo do olho. Contudo, ao adentrar as áreas mais profundas do cérebro... Áreas ligadas à navegação? Sim, como a região do hipocampo, onde operam as famosas células de lugar, a arquitetura muda de forma radical. A obra alerta que a disposição física dessas células não constitui um mapa no sentido topográfico rigoroso. Não existe uma versão em miniatura da cidade estruturada através das sinapses neurais. O texto se refere a esses processos como mapeamentos, em oposição a mapas literais.
As células de lugar emitem disparos químicos para sinalizar coordenadas, mas sem preservar as propriedades espaciais geométricas inerentes a um mapa tradicional. Cérebro humano não abriga mapas tridimensionais, correto? Correto. A biologia neural demonstra uma preferência estrutural clara por organizar os sistemas de processamento visual em extensas folhas planas bidimensionais. A tridimensionalidade é a nítida sensação de volume dos objetos, é processada computacionalmente como um atributo isolado. É processada de maneira similar a atributos como a cor de uma maçã e não como a construção de um palco tridimensional no córtex. Essa constatação biológica é muito profunda. O cérebro opera primariamente em matrizes planas. Essa preferência evolutiva por arranjos laminares pode muito bem oferecer uma explicação elegante para o conforto intuitivo que a humanidade sente ao interagir com mapas bidimensionais físicos ao longo dos séculos. Nossos neurônios lidam bem com superfícies, tornando a leitura cartográfica fluida. Ao longo dessa vasta reflexão sobre modos de cognição, mecânicas invisíveis, hipergeneratividade e a biologia da navegação, consolida-se um ponto final a ser ponderado por quem acompanha o programa. Trata-se do poder oculto exercido pela territorialização. Um conceito central para o encerramento. A ideia reside na constatação de que os mapas nunca atuarão como meros espelhos passivos do terreno. Eles exercem uma força ativa, moldando as realidades perceptivas. Eles ditam as regras do que é visto. Ao conduzir o foco mental exclusivamente para aquilo que a cartografia recorta e imprime no documento, as avenidas, as fronteiras, surge o risco iminente de ignorar todas as demais qualidades complexas do ambiente que não ganharam representação. O mapa delimita o que a mente será condicionada a perceber como digno de registro. Essa provocação toca no cerne da questão representacional. O mapa atua como guia, mas impõe-se como um filtro cognitivo impiedoso. Entender as regras de um mapa físico é uma via para reconhecer os limites e eficiência do nosso aparato mental. A ferramenta molda a visão. E isso deixa um último pensamento investigativo. Com os rumos acelerados das inovações em realidade aumentada, projetando trajetórias virtuais diretamente no campo de visão natural através de óculos integrados, levanta-se uma hipótese. Seria possível estarmos caminhando para um cenário onde o cérebro perderá de vez aquela capacidade singular de abstração espacial e interpretação ativa que nos desafiou por milênios? Fica a reflexão contínua sobre o destino de nossa cognição cartográfica. Uma reflexão muito necessária. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima. Até mais.